Então vamos passar agora ao painel Políticas Públicas ofertadas pelo Governo Federal para respostas a tragédias. Como moderador teremos então o Edmilson Suassuna. E convidamos então para o painel o senhor Leandro de Andrade Martins, que é o assessor técnico da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades, senhor Dárcio Guedes, que é o diretor executivo do Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, senhor Pedro Jader Antônio Linhares, coordenador geral de infraestrutura do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e convidamos também o senhor Pedro Marino, do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração da Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, com a palavra, o mediador Edmilson Suassuna. Deixa eu ver se está funcionando. Boa tarde! Pensaram que eu não ia falar hoje, né? Mas estou aqui, tá? Bom, gente, nós pedimos esse painel e, coincidentemente, né, a gente está vendo aí a situação do estado do Rio Grande do Sul, e a gente tinha conversado antes da situação do estado, né, que está passando por essa situação, e é muito grave, não pelo fato em si, mas porque Porto Alegre, quando a gente fala em resiliência urbana, vocês sabem qual era a cidade referência em resiliência urbana? Porto Alegre. Então, quando você fala em transformar uma cidade, né, conforme as modificações climáticas que estão aí acontecendo aos nossos olhos, e há muito foi ventilado isso, que era possível acontecer, Porto Alegre era a cidade considerada, né, o exemplo. Vocês podem pegar qualquer estudo, qualquer artigo, sempre vai estar citando a cidade de Porto Alegre. E aí aconteceu o que aconteceu, certo? Lembram, logo no início, fechamos as comportas para que o rio, né, para que a elevação do rio não inunda, parará. Tudo isso foi pensado justamente em evitar o que aconteceu. Então, é um assunto que a gente vai precisar estar discutindo por muito tempo. Primeiro que o cenário que se mostra agora é um cenário de um volume muito grande de chuvas, né, de precipitação, em muito pouco tempo, num solo encimentado ou desmatado. Resumindo, é isso, certo? Então, e aí você tem todas as consequências disso. E pensando nesse novo cenário, a gente precisa também pensar em novas formas de moradia, de urbanização, de políticas da saúde, de atuação da sociedade civil, certo? Então a gente tem aí um novo cenário, e aí agora a gente não pode ter as mesmas respostas para problemas diferentes. Porque as respostas velhas nem para os problemas velhos serviam muito, e eles não vão servir agora mesmo. Não é isso? Então o que é que a gente precisa fazer? Repensar a forma de atuação, as políticas públicas e os atores que fazem parte desse processo também. Então, por isso que nós chamamos o painel, né? Claro que eu bagunço, mas eu vou ler o painel direitinho, senão Regina me mata. No bom sentido, né, Dácio? Então, por isso nós chamamos o painel Políticas Públicas ofertadas pelo governo federal para a resposta às tragédias. Por quê? Quando acontece no Rio de Janeiro, que já tem um certo costume histórico, né, da situação, eu percebo que os gestores municipais e estaduais, eles ficam perdidos em como acessar a oferta de políticas públicas para um momento que não dá muito tempo para pensar. Então, assim, a pessoa está com sede. Como é que eu faço que a água potável chegue naquela região? Está com fome. Como é que eu faço que a cesta básica? Não tem onde dormir. Como é que eu levanto uma tenda, boto numa escola?
Então, as pessoas, a gente não faz essa gestão de risco, não do risco climático, mas o risco da política pública em situação de emergência. Então, a gente precisa repensar esses mecanismos e trazer o governo federal para que a gente possa conhecer, né, esses mecanismos que estão disponíveis, propor novas formas, criticar, sugerir, alterar, porque a política pública é isso, ela não é estática. E nada melhor do que uma oportunidade como essa, para que a gente possa estar aqui também dialogando com todos que compõem, né, o território da sociedade civil, a administração pública, né, nas 3 esferas de governo, legislativo, judiciário. Então, pensando nisso, antes de passar aqui, senão a palestra acaba fazendo, né, porque se deixar eu falo muito também, e a rede está também atuando, né, a rede aqui do Estado do Rio de Janeiro, nós estamos também atuando no apoio lá no Rio Grande do Sul. No primeiro dia que aconteceu, né, eu conversei com os coordenadores da rede lá, especialmente com a Carmen, mas tem outras pessoas também que fazem parte. E eu peguei, lembram, para quem estava comigo, eu mandei um combozinho quando teve a situação de chuvas aqui em janeiro, lembram? Que eu fiz assim, ó, a minuta, vocês não precisam pensar em fazer o ofício, porque na norma diz assim, tem que fazer um ofício assinado pela Defesa Civil para pedir cesta básica na assistência social. Aí todo mundo fica doido, uai. Mas se eu tenho que mandar para assistência, por que é o secretário municipal de Defesa Civil que vai assinar? Tem que colocar, na norma é assim, tem que colocar o gestor da Defesa Civil Municipal, os dados dos responsáveis pelas cestas que serão enviadas, com endereço, telefone, e-mail. E aí ninguém sabia nem por onde começar o ofício. Eu disse, o tio vai resolver. O tio fez uma minuta de ofício com todas as informações, mandei para o Ministério aprovou, falei com a coordenadora geral lá do Ministério, responsável por isso. Eu disse, e aí gata, tá tudo certo aí? É só fazer o X onde assinar, né? Ela disse, sim. Pronto, mandei, foi o que a gente fez um combo para os municípios, dizendo, ó, é só preencher onde tem um X, com o nome do seu município, o que você precisa e assinar. E cuidado que lá embaixo está dizendo quem é que assina. Então as cestas chegaram, 40 mil cestas básicas a gente conseguiu em janeiro, de forma rápida, por quê? Porque a gente não se perdeu em burocracia. E quem está lá, com o pé dentro da lama, não tem tempo de pensar em minuta de ofício. Ontem fiz uma proposta ao Banco do Brasil para dizer o seguinte, Banco do Brasil, por que o cartão o cartão da Defesa Civil demora 15 dias para comprar água mineral, que é emergencial? 15 dias, minha filha, já morreu. Aí você sabe, para quem não me conhece, eu fico rindo, mas é minha característica, tá? Não é que eu esteja... então, assim, a rede é para isso. Então, foi o que a gente fez no primeiro dia no Rio Grande do Sul. Eu peguei todo o nosso combo de documentos, entrei em contato com a equipe da rede lá e disse, ó, tá aqui, prontinho. Você vai passar para os seus municípios. Esse daqui é para pedir o PVAC, piso de alta complexidade da assistência, que é para cada grupo de 50 pessoas, R$20 mil para construir abrigos provisórios. E é imediato, porque é fundo a fundo. É assim, mandou, o dinheiro caiu na conta para construir as tendas e os abrigos provisórios. Esse daqui é o WhatsApp da coordenadora geral, né, de enfrentamento à emergência do MDS. Faz o ofício, manda para ela, me avisa que ela já está esperando as cestas. Inclusive, eu já perguntei para ela se tem cesta básica disponível na ata de preço de vocês aí do MDS. Ela disse, não, tem muita. Então já deixa reservado que ela vai ligar. Posso passar seu celular para ela? Posso. Então, assim, a gente também está auxiliando nesse mecanismo e a gente também está se colocando à disposição do Rio Grande do Sul para auxiliar os municípios gaúchos no processo de envio dos documentos para o sistema, no processo de resposta, mas também de reconstrução. E a gente vai fazendo e vai reclamando da burocracia e, né, da demora que o auxílio chega, porque a gente faz, mas faz de forma crítica. Então, gente, para isso, né, só para fazer essa introdução, desculpe se me alonguei, então convidar aqui vocês, ó, Leandro de Andrade Martins, que é assessor técnico da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, Dácio Guedes. Dácio vocês não conhecem, né? Quem fala assim, é fora do Rio de Janeiro, Dácio, opa, brincadeira, vai em todos, mostrando assim a importância, né? Porque eles que casou com a carioca, mas você vai em todos, que eu fui no Amazonas TV, fui em Rondônia TV, fui... Ah, tá. Fiquei com receio. Mas obrigado por estar aqui conosco. Pedro Jader Antoni Linhares, que é o coordenador geral de infraestrutura do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Por sinal, eu já fui do FNDE, né? Fui coordenador geral de registro de preço e articulação em contratos lá. E
Pedro Marinho, do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração da Secretaria-Geral da Presidência da República, nada mais que é o nosso contato com as organizações da sociedade civil. Lembram do Igor, né? Que esteve aqui conosco? Então, a equipe do Igor que está aqui presente. Então, vou passar aqui a palavra para que eles possam discorrer como cada um pode auxiliar nesse processo. Tomem nota, certo? Se ouvirem sites, contatos, telefones e procedimentos, faz lá o rascunhozinho, porque na hora da urgência a gente não pensa muito, a gente já tem que estar com o roteiro, com o script pronto, tá bom? Então, vou passar aqui para eles e daqui a pouquinho eu volto. Quem vai ir? Boa tarde, gente. Tem apresentação aí? Acho que essa cadeira Fica à vontade. Não, pode ficar aí. Até duplo. Leandro. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Leandro Martins, eu sou engenheiro civil de formação, analista de infraestrutura de carreira e há 10 anos atuo na área de mobilidade urbana, né, do Ministério das Cidades. Recém-criado o Ministério das Cidades, né, a gente, até o fim de 2022, a gente teve um casamento aí com a integração e ele chegou ao fim, né? Mas tem lembrança boa dessa época. Aí a gente, com a recriação do Ministério das Cidades, a gente teve a possibilidade de voltar a pensar os municípios de forma mais estruturante. E esse era um desafio que há muito tempo o governo federal enfrentava, né? Como a gente fazer as obras que carecem de mais planejamento, de mais acompanhamento. E aí a gente teve agora, anteontem, na quarta-feira, o anúncio do ministro Jader com o presidente Lula do novo PAC, né? As primeiras eleições que a gente teve, que são esses eixos. Vocês podem ver que os 4 ali estão em cor amarela e o último que o saneamento faz, na verdade, ele já é da água para todos, né? Não é necessariamente do eixo que a gente mais trabalha, que é o de cidades resilientes. Sustentáveis e resilientes. Então, a gente recebeu, desde outubro, setembro do ano passado, 2.400 pleitos, né, dos municípios, de mais de 532 municípios, também de estados, e a gente teve 679 propostas selecionadas. E elas totalizam esse montante aí de 18,3 bilhões de investimentos. É mais do que, quando a gente for detalhar cada um dos eixos, a gente vai ver que é mais do que a gente prevê inicialmente. E a gente está imaginando aí mais de 230 mil empregos diretos e indiretos aí gerados a partir desses investimentos, né? E aí a gente tem esses 4 eixos do cidades resilientes, né, e sustentáveis, que é o de renovação de frota, esse para aquisição de veículos de transporte público coletivo, da Secretaria de Mobilidade Urbana, da qual eu faço parte. Esses outros 3 eixos em amarelo, de urbanização de favelas, regularização fundiária e contenção de encostas, são geridos pela Secretaria de Periferias, recém-criada também, né, no início de 2023. A gente não tinha ela historicamente no Ministério, mas a gente viu que havia necessidade de olhar para os assentamentos mais precários e direcionar uma política pública específica. Então, foi um grande ganho também, né, para a gente conseguir fazer a gestão desses locais que são os mais carentes de investimento, né, de desenvolvimento urbano. E o de abastecimento de água, esse aí é um sub-eixo do eixo Água para Todos. Ele é operacionalizado pelo Departamento de Saneamento Rural, lá da Secretaria Nacional de Saneamento. E a gente vai detalhar cada um desses programas aqui. Bom, renovação de frota. Esse eu participei ativamente, né? A gente, inicialmente, a gente recebeu a gente estava prevendo 3 bilhões de investimento para renovar a frota. E acabou que a gente teve um volume muito maior. Então, a gente fez um exercício de captar recursos para os municípios e estados, né? Então, a nossa linha do FGTS só previa 3 bilhões. A gente articulou junto à Casa Civil para ampliar esse limite. E também junto ao BNDES, a gente tem uma linha do Fundo Clima, que é para financiar veículos elétricos. E quando a gente fala em resposta a desastre, né, é algo que é muito importante. O evento climático que a gente viu lá no Rio Grande do Sul, ele foi de uma proporção que não dá para imaginar uma infraestrutura urbana capaz de lidar com ele, não do ponto de vista economicamente viável. Então, não dá mais para a gente deixar de enfrentar essa matriz nossa à base de combustível fóssil. E no Brasil, a gente tem uma matriz limpa, né? No geral, se a gente pensar, nossa rede elétrica é baseada em hidrelétrica, a gente agora tem evoluído na parte de até célula de hidrogênio, né? Por energia eólica offshore.
Então, a gente não queima combustível fóssil, em regra, muito para fazer energia elétrica. Então, faz sentido a gente eletrificar a frota, né? Em países que têm outra matriz, não faz. Para a gente é super propício. Então, desses veículos aí, desses 5.311 ônibus, a gente tem mais de 2.500 só destinados a veículos elétricos. Além disso, a gente tem a evolução de renovar a frota para os ônibus Euro 6, são um diesel bem menos poluente. E fora a possibilidade, aí falando como usuário de transporte público coletivo, eu até cheguei atrasado por conta do metrô aqui. A gente sabe a diferença que é pegar um veículo novo. Isso aí, para o usuário de transporte público coletivo, faz muita diferença. Então, a gente está projetando aí ter os ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi, trazer o usuário de volta para o sistema, né? O sistema, com o tempo, vem perdendo demanda e a gente ainda teve esse cenário pandemia que, né, deixou as empresas de transporte coletivo numa situação fiscal bem delicada, e é isso que a gente está tentando voltar, né, trazer de volta o usuário para o sistema, e para isso a gente tem que colocar veículo melhor, a gente tem que prestar um serviço melhor, né? Então a gente encara muito a política pública como uma prestação de serviço, né? O usuário é o nosso cliente. E aí a gente fez esse trabalho e a gente acabou, dos 3 bilhões que a gente previu inicialmente, com um montante de 10,6 bi. Desculpa, foi antes da hora. Mas é isso, a gente tem 10,6 bi, dos quais, se eu não estou enganado, 6,5 bi, não está detalhado aqui, são do FGTS, e o restante do Fundo Clima, operacionalizado pelo BNDES. Tem também veículos, os metroviários, né? Acho que a gente tem 2 sistemas aí, que são esses 39 carros, composições, na verdade, que são do VLT de Teresina e do metrô da Bahia, né? Da CCR lá. Esses previstos aí para a renovação de trilhos. E fora a questão do fomento à indústria nacional, né? A gente teve pouco investimento nos últimos tempos, a gente articulou também com o pessoal dos fabricantes de ônibus para tentar trazer também essa capacidade produtiva de volta para as nossas fábricas, né? Para a gente ter esse impulso e a renovação constante. Essa é uma das linhas, das 3, né, dos 5 eixos que a gente está falando aqui hoje, que foram lançados lá na quarta-feira. 3 são da nossa Secretaria de Periferias. Então, isso mostra como foi importante a criação, né, desse órgão especificamente voltado para olhar as regiões periféricas. E aí a gente conseguiu fazer uma portaria de seleção com 48 municípios e 28 estados, 5,3 bi de investimento, desses mais da metade com recurso aí, fundo perdido nosso, de OGU, o restante de financiamento. E a ideia é realmente a gente fazer a urbanização das áreas periféricas, né? A gente fazer a parte de circulação viária, drenagem, iluminação, ou seja, trazer, né, essas periferias para um ambiente urbano dentro dos padrões que os municípios têm, né, nos seus planos diretores. Aqui tem um pouquinho do detalhamento, eu vou para o segundo slide, que tem os municípios do Rio de Janeiro aqui, né? Aliás, tem 2 regiões do Rio de Janeiro, do Alemão e da Maré, que a gente fez a seleção. Conjugadamente, em paralelo, a gente também faz, sempre que, em vários empreendimentos nossos, tem operações da Minha Casa Minha Vida vinculadas. E, nesse caso, a gente está pensando num total de 7.555 unidades habitacionais, né, que vão estar aí acompanhando esse investimento na urbanização das favelas. Um outro eixo também da Secretaria de Periferias é o de regularização fundiária. Esse é um trabalho muito interessante. Ele prevê, inclusive, ações jurídicas e institucionais para realmente a gente ter a regularização, para os proprietários realmente terem a escritura dos imóveis e a gente passar a trazer dignidade, né, para quem mora em regiões que a gente ainda não tem esse tipo de estruturação definida pelo poder público local. Então, é o nosso jeito, União, de fomentar, né, essas regiões. Essa é do saneamento lá que a gente falou, né, esse ele é destinado para áreas rurais, especificamente. E aí a gente tem 16 estados aí beneficiados, né? São mais de 240 municípios, 400 milhões previstos. Essas ações elas vão desde a captação até armazenamento, ligação predial, ou seja, toda a rede para abastecimento de comunidades que muitas vezes são afastadas. Tem muita comunidade tradicional também, às vezes quilombola. Então a gente pega, isso aqui dá, né, um alcance muito interessante e a Secretaria de Saneamento consegue chegar onde muitas vezes o Estado tem dificuldade, né, de fornecer os serviços básicos, né? E esse é outro que é bem crítico, né? Quando a gente fala das encostas, você pega o Rio de Janeiro, as regiões que são mais escarpadas, a gente tem essa dificuldade, né? Como você não tem uma atuação, muitas vezes, contínua do poder público na organização do território, a gente acaba ocupando áreas, né, que, em tese, são de maior risco e a gente tem que fazer depois essas contenções para evitar, né, as tragédias. E
Esse aqui, a Secretaria de Periferias faz esse trabalho, né? Do ponto de vista da engenharia, a gente faz as contenções, tirantes, correios, parede de diafragma, e faz a drenagem também, importantíssimo, para evitar que essas comunidades que estão aí, né, habitando essas áreas de maior risco, possam viver, né, com mais segurança, né, para esses eventos climáticos que são cada vez mais extremos. E aí, os nossos próximos eixos, né? Esse de mobilidade de médias e grandes cidades, a gente lá na Secretaria tem trabalhado, são dos sistemas de transporte público coletivo, e aí é mais direcionado para os sistemas estruturantes, né? Metrôs, BRTs, VLTs, é um pouco mais complexo, até por força, o palestrante anterior ao TCU, né? A gente tem um acordo agora que exige que a gente tenha estudo de viabilidade para todos esses sistemas aprovados, para a gente conseguir fazer o apoio. E o TCU foi um grande parceiro nessa com a gente, porque esse acórdão trouxe mais maturidade para os projetos. Então, a gente tem sistemas agora propostos com uma qualidade técnica, né, que os estados e municípios trazem para a gente muito melhor. Isso veio por força de um acordo. Então, agora, esse processo é um pouco mais moroso. A gente já tem feito algumas agendas com os municípios e estados, pessoal da Casa Civil também, e pretende, aí, em breve, fazer essa seleção. De esgotamento sanitário, lá na Secretaria Nacional de Saneamento, drenagem urbana também é com eles, urgente também, né? A gente viu que é o problema da drenagem lá no Rio Grande do Sul, a parte de coleta de lixo, resíduos sólidos, né? Também lá com saneamento, e o outro eixo do Água para Todos, dessa vez para as áreas urbanas, né? E aí, já que a gente está na rede aqui agora, né? Eu queria pedir o auxílio de todo mundo. A gente fez essa seleção, deu muito trabalho achar esse espaço fiscal, né, para trazer orçamento para a gente conseguir realizar essas propostas. Seria muito importante, até por força do calendário eleitoral, né, que a gente tem as vedações esse ano, que a gente se empenhasse, e aí o Ministério está de portas abertas, eu vou deixar meu contato aí, quem quiser falar comigo, para efetuar essas contratações, né, respeitando o calendário, para que a gente consiga começar a entregar essas políticas públicas, né? O contribuinte espera que a gente, né, lá na ponta, traga algo de relevante, palpável. Então, é importantíssimo que a gente celebre esses contratos, comece a fazer a descentralização desse recurso. E aí eu estou à disposição para qualquer dúvida. Pergunta agora, como é que é? É bom que eles esquecem de mim aqui, né? Não se preocupe, não nos esqueceremos. Acho que a gente pode fazer uma rodada, depois a gente vai direcionando as perguntas. Pode ser assim? Porque acho que senão a gente acaba... É contigo, Dácio, agora? Vai na corrente aqui, né? Então, vou passar agora pro... Não trouxe? Então, vai ser seu instrumento de trabalho é o microfone. Outra coisa, aproveitem para ver que teve vários municípios e algumas obras também do governo do estado selecionadas, tá? Lembra aí de Macaé, com abastecimento de água rural, né? Foi um dos municípios que foi contemplado também, dentre outros municípios que estão também nesse rol. Boa tarde a todos. Meu nome é Pedro, também sou engenheiro, né? Estou coordenador de infraestrutura no FNDE atualmente, né? E o tema do debate, eu vou colocar como um debate e não como uma palestra, porque eu acho que estão vários envolvidos e são vários ministérios, inclusive, né? Que atendem a várias demandas que convergem para um determinado objetivo. Nesse caso específico, por exemplo, do Rio Grande do Sul, quando a gente trata de algo emergencial, a gente precisa, na verdade, muitas vezes, levar aquele recurso de forma rápida, como muito bem colocado. O que, na verdade, inverte todo o fluxo de uma programação, uma contratação, uma forma normal, né, de contratação. E esse é o grande desafio. Porque, na verdade, a política pública, para chegar de forma emergencial na municipalidade, do contexto como ela é feita legalmente, é o desafio. E eu acho que ela deve ser repensada e reformulada para que todos os ministérios possam desenvolver essa situação de forma emergencial. Isso é o que o próprio nome já chama, né? Emergencial. Se ele é emergencial, ele aconteceu por alguma situação crítica que não foi prevista ou que não pôde ser prevista. Eu acho que esse é o ponto principal e crucial. Agora, tratando de FNDE, por exemplo, especificamente,
dentro dos programas existentes no FNDE, claro que já houve também programas emergenciais que foram tratados de forma emergencial. Isso em 2019, 2012, se eu não me engano, tanto na parte do Rio de Janeiro, quanto para algumas regiões do Nordeste também, Bahia, Pernambuco, né? O programa Reestruturação Física também atendia, né, a essa forma emergencial. E muitas vezes essa política pública ela é feita em nível ministerial. Por exemplo, o MEC, por exemplo, né, ele edita resoluções específicas para garantia desse recurso na ponta, e o FNDE passa a repassar esse recurso, a fazer um monitoramento daquele repasse, né, acompanhar esse monitoramento na ponta e também analisar a prestação de contas. Ou seja, todo esse contexto, ele delega exatamente essa situação. A outra frente, a gente tem, por exemplo, em casos emergenciais, programas que o próprio FNDE tem, e aí ele transforma essa situação também para atendimento emergencialmente. Como? Programa Dinheiro Direto na Escola, né? Esse é um programa que o mecanismo dele já torna que seja mais rápida esse repasse de recursos para a municipalidade, né? Já traz essa celeridade, né? Está sendo repensado, não tenho muitos detalhes ainda em nível ministerial também para essa situação do próprio programa Dinheiro Direto na Escola. Alimentação escolar também, né? É algo que está sendo repensado a fim de atingir também essa questão da emergencialidade propriamente dita no Rio Grande do Sul, né? Livro, tá? Programa do livro, né? Para as próprias aquisições ou até substituições. Então, essas situações, elas são situações que se tornam emergencial a partir de uma situação crítica acontecida por uma situação qualquer, em determinada situação do próprio, ou seja, no município ou no estado, e depende das condições climáticas. Agora, eu acho que é importante também, no contexto normal da situação, colocar, por exemplo, quando um novo PAC é lançado, né, o colega Leandro colocou aqui a situação, inclusive, das obras, né, no novo PAC, no Ministério das Cidades. O FNDE, quando abriu o programa, né, do novo PAC para escolas, creches, né, a gente tem esse desafio também lá dentro, na ponta do município. Por quê? Porque os problemas que acontecem estruturalmente falando na construção de uma escola é justamente na implantação daquele projeto em um determinado terreno e as condições que eles se encontram também, né? Às vezes a dificuldade de você ter um terreno em tempo hábil para poder construir aquela creche ou aquela escola é uma dificuldade da municipalidade. Então ele acaba implantando em um lote ou um terreno que não tenha condições técnicas suficientes para receber aquele projeto do FNDE. Então, isso também é um mecanismo de planejamento que tem que ser muito bem pensado, porque qualquer coisa que aconteça como um desastre natural também pode trazer problemas estruturais para aquela edificação que está sendo construída ou que está sendo posta para o alunado, né? Quando se fala em creche ou pré-escola ou escolas, nesse sentido. Então, eu imagino que o contexto aqui do debate seria muito nesse sentido, repensar a política pública para que nessas situações de emergencialidade a gente tenha a possibilidade de levar os recursos de forma mais célere, né? Visando, inclusive, a questão do controle, porque eu acho que o controle é o nosso braço que a gente tem que ter não só respeito, como também, né, a responsabilidade, né, do gasto público. E seria, basicamente, as contribuições que eu poderia, por enquanto, e aí o debate a gente vai atendendo aqui as necessidades. Tio.
Até outubro. Bom, gente, obrigado aí ao Pedro Jader. Passar então a palavra para o nosso quase, né, ganhador do título de cidadão fluminense, né, Dácio? Olha aí. Tô querendo até ver se eu fico para o jogo do Flamengo amanhã. O convite tá feito. Bom, Dácio Guedes, diretor executivo do Fundo Nacional de Saúde. Contigo, Dácio. Boa tarde, gente. Como o Edmilson falou, assim, não dá para perder o Fórum do Rio, né? Assim, mas, de fato, eu gosto muito de participar porque é um momento de escuta, de olhar todas as pastas, né? É muito importante ver a União, estados, municípios, prestadores de serviço reunidos com uma única finalidade, que é executar melhor as políticas públicas, né? Eu acho que esse tema, e aí vou começar falando muito com... É bom que foram 2 engenheiros, né? De início, assim, que é uma discussão que a gente precisa fazer mais para todos nós que somos gestores, que é a importância do planejamento, né, gente? Muitas das vezes, assim, a gente está aí, o governo federal especialmente, com diversas estratégias novas, o novo PAC em diversas pastas, né? Quando a gente fala só na saúde, de um recorte do PAC Seleções, são 11 bilhões de reais, são mais de 2.300 novas unidades. E aí vem essa pergunta, será que quando a gente está fazendo a escolha do terreno, da localização, com base na necessidade da população, a gente está fazendo as melhores escolhas? Será que quando a gente está fazendo esse trabalho do ponto de vista do planejamento, a gente está pensando em unidades que sejam sustentáveis dentro desse processo? E essa é uma preocupação que a gente precisa ter, né? Então, a gente acabou de... Quer dizer, estamos enfrentando, né, especialmente... Quer dizer, todo mundo está envolvido com isso, mas no nosso caso lá da saúde, está todo mundo imerso nessa questão do Rio Grande do Sul. A gente tem mais de 400 municípios que estão debaixo d'água. Estava falando agora ali com o prefeito de Leopoldo, do Sul, e ele falou, Dácio, 60 mil famílias estão debaixo d'água. O que vocês podem fazer para nos ajudar? E aí vem esse sentimento nosso de gestor, de identificar qual é a melhor ação. E aí, porque tudo passa, gente, pela discussão de causa e consequência, né? No nosso caso agora, a gente vai ter que lidar com a consequência e ver o que a gente consegue fazer. E é por isso que eu trouxe uma apresentação mais voltada na ação imediata. E usando o caso do Rio Grande do Sul, que se aplica a todo e qualquer lugar do nosso país que tiver um desastre, né? Então, assim, esse foi o tema que foi colocado. Primeira coisa que a gente precisa dizer, e aí isso é importante, que tem a ver com controle, com planejamento, com informação. O Ministério da Saúde tem um Centro de Operações de Emergência e Saúde, né, que é o COI. Ele é responsável pela coordenação das ações de resposta a emergências em saúde, incluindo a mobilização dos recursos para estabelecimento de serviço de saúde, articulação da informação dos 3 elos, tanto federal, estadual e municipal. E ele ainda é responsável por identificar a necessidade da atuação da Força Nacional do SUS, né? O que é, de fato, essa situação? É uma situação de uma sala de controle, onde nós reunimos todos os especialistas, tanto da área do Ministério da Saúde, da atenção primária, da média e alta complexidade, né, que cuida dessa questão da assistência de forma, da parte da vigilância, ela que tem o capitaneado esse processo. Isso, do mesmo jeito que acontece na União, ela passa a ser acionada e organizada no território quando aconteceu essa situação. Então, essa é uma foto de ontem, na verdade, onde a gente tem ali, ó, o presidente do Conselho Nacional de Saúde, o diretor do GHC, o secretário de Atenção Primária em Saúde, a secretária de Estado de Saúde que está lá, e estão fazendo o quê? Essa correlação do ponto de vista estratégico no âmbito federal de quais são as ações de coordenação que existem, e isso pode e precisa ser feito nos estados, nos municípios. É importante que nós tenhamos uma visão estratégica e organizada de planejamento, porque os desastres, ninguém espera por eles, mas eles acontecem. E a gente achou que não ia acontecer, como acho que o Edmilson colocou, uma das cidades que estava mais preparada para isso era Porto Alegre. E quando você olha, você vê, gente, a imensidão é uma coisa que você não consegue... Eu só tive a mesma sensação quando você vai para a região norte do país, que você olha a água ao seu redor.
E é por isso que é importante. Mas estamos atuando, né, todos os dias, tem reuniões todos os dias de manhã para definir o que acontece, o que vai acontecer, para onde que a gente vai. Inclusive para a atuação da Força Nacional do SUS, que é um programa de cooperação criado em 2011, que ele é voltado para a execução dessas medidas de prevenção, assistência e repressão. E o que é mais interessante dessa Força Nacional do SUS? Ela possibilita a atuação de parceiros. E falar isso aqui na rede de parcerias é importante por isso. Então, nós temos uma quantidade enorme de profissionais que se voluntariam a prestar assistência, e a gente tem capitaneado isso no Ministério da Saúde, né? Ela pode ser acionada em que momento, gente? Em 3 situações claras. Situações epidemiológicas, né? A gente acabou de passar por isso, né, exatamente na pandemia do Covid, a situação de desastre, que é o que a gente está falando agora do Rio Grande do Sul, e situação de desassistência à população, como a gente também acompanhou nos telejornais, da população Yanomami. Então, esse grupo é um grupo que não só faz a questão da gestão, mas ele é de um grupo de assistência mesmo. Então, tem esse grupo aqui, são as pessoas que, de fato, foram o primeiro grupo que foi encaminhado na segunda-feira lá para o Rio Grande do Sul. Então, assim, e o que é interessante é que vai sem garantia, não tem água, não tem dormida, não tem garantia de comida, e vai e precisa dar conta do recado, né? Então, é uma equipe muito maior, mas esse foi o primeiro time que foi. E fazer o quê, gente? Fazer assistência de fato, né? Temos ali os nossos hospitais de campanha que já estão, são fotos de lá, de Canoas, Porto Alegre, região ali, de fato, né? E eles colocando lá, dando assistência. Por quê? Nesse primeiro momento, dado o desastre, o olhar é, primeiro, salvar as vidas. Então, identificar as pessoas, vocês estão acompanhando aí, e a gente tem feito todo um trabalho, não é um trabalho da saúde, mas um trabalho de todo o governo federal, né, e da sociedade civil. Aliás, é interessante ver isso e falar isso aqui no fórum de parcerias, como é importante a sociedade civil organizada, o que ela pode fazer por uma nação. E a gente está vendo. Então, cada um está pegando os seus recursos e está indo lá de forma imediata. Porque, como o Edmilson colocou, não dá para esperar, gente. Não dá para esperar, e por isso que a gente começou a fazer coisas, e aí eu elenquei aqui coisas muito pontuais, que é importante, porque a gente está vivendo um momento triste de uma coisa chamada fake news. E aí, sem polemizar, o fato é, isso não ajuda ninguém que é da área da gestão, né, que tanto se dedica para conseguir fazer o seu trabalho, falar em verdades, né? Então, assim, a gente no primeiro dia, e aí esse é um trabalho lá do Fundo Nacional de Saúde, nós fomos o primeiro órgão do executivo a conseguir transferir, mandamos lá na segunda-feira 540 milhões de reais de recursos de emendas parlamentares que já estavam para quê? Para custeio da média e alta complexidade, da atenção primária. Logo depois instalamos lá o centro de operações, como vocês viram, mandamos junto lá com a Força Aérea 25 toneladas e mandamos mais pessoas lá da Força Nacional. A gente antecipou a compra de medicamento, porque na lógica da saúde o problema não é agora. Agora é salvar as vidas e trazer, de fato, elas para o lugar. É o que vai acontecer quando a água baixar. É o processo da dengue, né? Eita, agora até travou agora. Até travou, né? Leptospirose, gente. Ficou ruim. Então, assim, e a gente está já fazendo os kits de emergência para medicamento para atender 300 mil pessoas, numa lógica de quê? De prevenção. Falando do momento da consequência. Mas nós precisamos estar preparados para isso, e eu acho que o alerta e esse painel é muito importante para isso. Todos nós aqui que somos gestores temos que ter isso no nosso schedule lá, de entender que nós precisamos estar preparados para que quando vierem esses acontecimentos, né? Então, assim, tem uma série de iniciativas que a gente pode ficar falando aqui, por exemplo, o piso da enfermagem, e hoje não pode fazer pergunta do piso, viu, gente? Piso da enfermagem, a gente já antecipou aí o pagamento. No caso do Rio Grande do Sul, não precisa alimentar as informações, vamos repetir do mês anterior. E a gente tem uma série de ações para que a gente possa colocar isso, né? Foi colocado aqui, por exemplo, na Força Nacional, já recebemos 20 mil voluntários para atuar. E é importante esse número, porque é a sociedade civil, de fato, se organizando para poder fazer isso. E aí vem a parte do ponto de vista prático, porque a gente está falando do Rio Grande do Sul como exemplo, mas isso é uma prática para toda vez que acontecer isso. Nós já abrimos o InvestiSUS, o SAIPS e o eGestor, que são sistemas
do Ministério da Saúde para cadastramento de propostas, né? Então, só hoje de manhã, a gente tem que fazer todo dia um acompanhamento. A gente já estava com 30 milhões de solicitações, mais de 200 projetos já foram cadastrados. E aí fala assim, Dácio, e onde não tem luz? Porque está isso. Não tem luz, a água não baixou, então a gente está fazendo na saúde. A gente sabe da lógica, o SUS é isso, né? Ele é tripartite, ele é estados, municípios, governo federal, né? Então o CONAS, CONASEMS, que são as entidades que representam os estados e municípios, têm nos ajudado a identificar estratégias para fazer com que essas pessoas possam cadastrar. Então hoje eles já conseguem cadastrar custeio para média e alta complexidade, custeio para atenção primária no gestor e também conseguem cadastrar investimentos. Lá, gente, a gente vai precisar começar muitas coisas, né? O que é importante é que se a gente tratar o planejamento de forma adequada, né, não dava para prever o que aconteceu. Todas as previsões falharam para aquela situação, né, especialmente para o Guaíba, que é um estuário. E ali vai ter dificuldade para fazer com que aquela água baixe, né? E a gente está trabalhando em estratégias, todos os ministérios reunidos buscando isso para poder fazer isso. Então, assim, a gente queria trazer isso como exemplo do que a gente está falando, mas o que eu acho que é o norte aqui da nossa conversa é que nós, enquanto gestores, precisamos estar mais preocupados, né? Diz que tem uma lógica chinesa de que planejamento precisa ser planejado para 50 anos, senão não é planejamento, é plano de ação. Então a gente precisa pensar isso dessa forma, de forma mais entendendo quais são as nuances que podem acontecer para que as edificações, os equipamentos públicos possam ser de fato construídos e edificados em lugares onde de fato seja possível, né, evitar esse tipo de situação. Então, acho que essa é a nossa contribuição aqui hoje. Obrigado, Dácio. Obrigado. E é muito triste, só aproveitando aqui antes de passar para o Pedro, é muito triste a gente perceber que, numa situação tão grave, a gente ainda tem que parar os órgãos, né, públicos e o serviço de emergência para estar desmentindo informações. E esse tempo de desmentir informações é um tempo precioso que pode estar salvando muitas vidas. Então, para mim, a fake news nada mais é, questionando-se tanto, criminalizar, penalizar. Gente, a fake news, para quem é do tempo da ficha telefônica, é um trote. Não tem essa polêmica, polemizar. Gente, é um trote. Ficha telefônica, ela tinha escrito assim, DDD, lembram? Mas assim, a fake news é um trote. E o trote já é crime. Certo? Então, assim, você passar um trote nada mais é do que você disseminar informação. E, infelizmente, não é apenas o poder público que sofre com as fake news. As organizações da sociedade civil também sofrem com as fake news. E já não é tão fácil, né, com todo o cenário que já se apresenta, você imagine tendo que parar para desmentir. Muitas das vezes, o poder público ele tem estrutura para tentar desmentir. As organizações mal têm para trabalhar. Então, a gente precisa ter responsabilidade. A primeira delas é não disseminar informação sem antes conferir se aquela informação é verdadeira. Isso é o básico. Não é isso? É a mesma coisa do ladrão, do safado que liga para fazer, né, dar um golpe para você depositar um dinheiro para um parente seu. É a mesma coisa. Verifica se é verdade. Vai na fonte. Disseram que o Ministério da Saúde, né, não enviou os kits. Vai lá no próprio Ministério da Saúde, vai no Ministério da Educação, vai no Ministério das Cidades, confirma a informação. Manda um e-mail antes de disseminar. Porque a partir do momento que você dissemina, você também está sendo responsável por aquilo. Então, assim, é um compromisso, né, e uma reflexão para todos nós, tá bom? Mas passar para o Pedro, então, para falar um pouco aqui da visão também das organizações da sociedade civil nesse processo de enfrentamento e resposta a tragédias. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Como o tio tinha falado antes, né, eu faço parte da equipe da Secretaria-Geral da Presidência da República. É uma secretaria que tem como responsabilidade, é o Ministério, né, que tem como responsabilidade mediar todo esse processo político-institucional com as organizações da sociedade civil, os movimentos sociais e as redes, né, na atuação em conjunto com o Estado. Então, se me permite, quem é da organização de sociedade civil? Levanta a mão aí, por favor. Ele vai falar a situação para o Rio Grande do Sul, mas são ações que, quando o Rio de Janeiro estiver enfrentando, pensem também como vocês podem atuar, tá bom? Exatamente. Então, assim, a ideia da Secretaria-Geral é mediar esse processo e também incentivar esse processo de participação social nos demais ministérios
do governo federal. A nossa atuação é um pouco diferente dos demais ministérios. A gente não é um ministério finalístico, a gente é um ministério que está dando apoio ao processo, né, agora nesse combate a esse desastre climático que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e a gente vem apresentar algumas das ações que a Secretaria-Geral, junto com os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil, estão fazendo, né, para atender essa necessidade que surgiu agora. Então, as nossas estratégias estão voltadas em 3 grandes áreas. A gente está fazendo uma estratégia relacionada ao apoio à rede de doação, né, que é o Mutirão de Solidariedade, articulação das iniciativas dos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e o apoio direto aos atingidos do desastre. Então, a concepção de gestão pública que a gente adota é uma concepção um pouco mais nova, que é a ideia que não é uma visão estadocêntrica. E o que é que isso quer dizer? Que as políticas públicas, elas são responsabilidade do Estado de estar entregando, mas também conta com o apoio direto da sociedade civil organizada, né, para entregar esse valor público à sociedade. Assim, o Estado ele assume um papel não só de entrega direta dessas soluções, mas também um papel de tentar coordenar a ação desses vários atores. Que imagina se todos os atores estivessem agindo de forma autônoma, você acaba gerando um processo de descoordenação e, às vezes, que acaba gerando mais problema do que a solução que eles estão procurando. Então, né, nesse aspecto, na estratégia relacionada ao apoio à rede de doação, o que a gente tenta fazer é identificar, junto aos movimentos sociais e organizações da sociedade civil que estão atuando diretamente no combate ao desastre no Rio Grande do Sul, quais são os insumos, né, quais são os itens que de fato estão sendo necessários, que a gente está vendo, né, várias tentativas de doação, que às vezes de produtos que não são adequados ou que não são relevantes para aquele momento, então a gente está tentando fazer essa identificação e divulgação através dos meios institucionais do governo de quais são os insumos que devem ser doados, né, preferencialmente. E também, né, orientar todo esse processo de doação, seja do indivíduo, seja das organizações que estão atuando no processo. Além disso, a gente tem procurado articular as iniciativas dos movimentos sociais e das organizações da sociedade civil, de 2 formas: organizar entre si esses movimentos sociais, mas também organizar, articular essas ações dos movimentos sociais com as demais ações que estão sendo feitas pelo Estado através dos ministérios. A gente procura mapear essas iniciativas, né, que estão sendo feitas pela sociedade civil. Está em desenvolvimento, acredito que hoje ou até segunda-feira, a gente está lançando no site do Brasil Participativo uma ferramenta onde a sociedade civil vai poder registrar quais são as ações que estão sendo feitas através do registro do GovBR, e a população também vai poder, por geoposicionamento, identificar quem são as organizações, o que elas estão fazendo, o que elas estão precisando. Então, é uma forma até de combate à fake news, a gente divulgar um site institucional que dá mais segurança também à população que quer participar doando, né, itens, saber se de fato aquela organização é de verdade, se ela está atuando mesmo. A Secretaria-Geral também tem promovido reuniões com esses movimentos sociais e organizações que já estão atuando diretamente para coordenar essa ação e tentar auxiliar, né, em conjunto com participação social, essas ações para o Rio Grande do Sul. E, por fim, a gente também tem uma linha de apoio direto aos atingidos pelo desastre, né, disponibilizando agentes da própria Secretaria para ir lá às regiões, para intermediar o processo, né, liberar acesso, enfim, realizar escutas com essas comunidades e também promover ações específicas para as comunidades atingidas, né? Quais são as ações, né, dessas estratégias que a gente está fazendo agora, né? Desenvolvimento do módulo da plataforma Brasil Participativo, que eu falei, né? A gente pretende que até segunda-feira esteja no ar essa ferramenta. O deslocamento de equipe de servidores ao Rio Grande do Sul, reuniões com movimentos sociais. Dentro da Secretaria-Geral, a gente tem alguns conselhos
E dentre esses conselhos, o Conselho de Participação Social e o conselho no qual eu faço parte, que é o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, que atua especificamente com as parcerias com a sociedade civil. Então, dentro do Conselho, também o Conselho está se reunindo de forma extraordinária para elaborar algumas recomendações aos ministérios, no que se trata das gestões das parcerias, né, especificamente lá do Rio Grande do Sul, o que é que pode ser feito, algumas recomendações sobre como tratar as parcerias em vigor, o que fazer para as parcerias que vão ser lançadas, né, para dar mais agilidade e o recurso chegue lá na ponta. Né, e ações específicas para segmentos específicos que estão atuando de forma muito forte agora, né, os terreiros que estão recebendo pessoas desabrigadas, a agricultura familiar na produção de alimento e as cozinhas solidárias, que tem sendo muito importante nesse processo, né, para assistir as pessoas que estão desalojadas. Bom, aqui o contato da gente, certo? A gente atua dentro, né, para o nome completo, né? Eu estou dentro da Diretoria de Parceria com a Sociedade Civil, que faz parte da Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas, dentro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Esse daqui é o contato dessa Secretaria Nacional, tá certo? Obrigado, pessoal. Obrigado. Então, agradecemos aí, né, as exposições do Leandro, Dácio, Pedro Jada e Pedro Marino, e vamos abrir então para perguntas. Aí quem fizer a pergunta então se identifica e diz, né, direciona a pergunta aqui para um dos 4 participantes, tá bom? Eita, tem um microfone aí embaixo? Calma, calma que tem tempo. Não, tem tempo para elas fazerem a pergunta. Tem algum microfone aqui embaixo? Ana Leila, já vou te apresentar, né, Ana Leila? Usa o meu aqui que eu pego ali o outro. Bom, boa tarde a todos. Eu posso direcionar as perguntas já direto para os 4? Pode, né? Então, eu vou aqui primeiro, aqui no PAC, tá? O que eu gostaria de saber de vocês, eu sou sociedade civil, moro no município de Mesquita, e nós moramos em cima de uma área de lençol freático. E na última enchente, que tivemos em 14 de janeiro, todo mundo perdeu tudo lá, inclusive eu perdi tudo da minha ONG. Eu tive que alugar um lugar e a gente está pedindo doação. Eu gostaria de saber de vocês, quando nós invadimos aquela terra ociosa, né, e o governo do estado desapropriou, nós nunca já pedimos o nosso título de uso capião até hoje. O Estado, nem o prefeito, levei o ITEG lá também para negociar, até hoje nunca deu. Nós começamos com 1.800 pessoas, nós somos a quase 20 mil pessoas lá. E o que acontece? Eu larguei um espaço que moram as pessoas na beira do rio para a construção de 92 apartamentos da época do Márcio Forte. Foi recurso para o município, tudo, só que trocou de prefeito. E o prefeito que entrou não sabia como lidar, o dinheiro voltou. E o atual governo, quando explicamos para ele o espaço, o projeto, eu fiz o projeto, a prefeitura botou um engenheiro para que fizesse os apartamentos e tudo para tirar as pessoas da beira do rio. Na época da campanha política, eu fiz uma praça aqui, a 400 metros, 5 lotes de 10 por 50, 5 não, 6, para 92 apartamentos. Para se ganhar a campanha, construir uma outra praça. E nada dos apartamentos. Aí, todo ano que chove, o pessoal perde tudo. Só que ninguém ganha nada. Escrevem tudo, vem o nome na lista e nunca sai dinheiro, nunca sai nada. Eu gostaria de saber, nessa atual política do governo, se há possibilidade, né, de reiteração de posse do projeto dos 92 apartamentos, que eu tenho o projeto até hoje registrado. Há possibilidade? Eu vou fazer a pergunta e depois todos respondem, tá? Então, é isso que eu gostaria de saber.
Os dois bonitinhos ali, saúde, eu fiz para o engenheiro e o PAC. Aí, agora vamos aqui, saúde. A minha preocupação, eu sou ativista de pessoas vivendo com HIV/AIDS e pacientes de tuberculose. A minha preocupação, que todo mundo está preocupado com todo mundo, inclusive eu estou mandando até doações para o Rio Grande do Sul. E a minha preocupação, que todo mundo está falando todo mundo, mas eu não ouço falar, porque onde teve enchente é a área de presídio. E eu não vi ninguém falar da situação dos presos lá nessa enchente. Que eu sou direitos humanos também. Tá? Eu sou também. Não é porque eles são bandidos, são o que são, mas é a vida, a gente está lidando. E um outro problema que eu também debato muito no Ministério de Saúde, que o próprio Ministério é um pouco preconceituoso. A preocupação dessa enchente é que nós devemos nos preocupar com a tuberculose lá. E eu estou vendo vocês fazer propaganda de tudo, menos da tuberculose. Então, aqui vai um recadinho meu, que haja uma propaganda em massa na questão da tuberculose, que lá é um estado que também está priorizado em tuberculose, que está com alto risco de mortalidade em tuberculose. Rio de Janeiro estava em primeiro lugar no ranking, né? Rio Grande do Sul em terceiro. Tá? Então, é essa a minha preocupação. E ao gabinete da presidência da República. Quando você fala, tudo ali, sociedade civil, é tudo muito... Vocês gostam de colocar sociedade civil em tudo, né? Mas vocês não gostam de ver a sustentabilidade da sociedade civil que mais trabalha para o governo. Passa para os bonitinhos, né? Agora vamos para os feinhos do lado de cá. Os feinhos vão responder primeiro. Eu devia ter sentado de lá, né? É melhor ser feio e levar bronca. Mas sobrou para todo mundo, é bom? Eu gosto de confusão, eu gosto de treta. Bom, gente, primeiro sobre a questão, né, que a gente falou, um dos nossos eixos é justamente o de regularização fundiária, né? E o objeto final dele é justamente resolver esse tipo de conflito que a gente tem. Porque em terra da União a gente não tem uso capião, né? A gente se pode ter com empresa, área privada. Nas áreas da União, o que a gente tem já de problema, às vezes, é a reintegração de posse. Então, esse processo de regularização está naquela ação de regularização fundiária e a nossa Secretaria de Periferias conduz esse processo lá. Eu não sei se nessa seleção especificamente, mas fica o encaminhamento da gente checar se tem algum projeto especificamente para essa área. E, assim, eu passo o WhatsApp. Se você me chamar de bonitinho pelo WhatsApp, tá? Não vou aceitar. E quanto à questão da drenagem, no último slide, no penúltimo, aliás, da apresentação, a gente tem a previsão de seleção do outro eixo, né, de cidades sustentáveis e resilientes, que é para justamente fazer essas soluções de micro e macro drenagem, porque a gente sabe que tem uma questão nas bacias, né, em virtude da ocupação humana, que é um desafio, né? Então, está prevista para a próxima agenda. Eu imagino até que essa tragédia lá do Rio Grande do Sul fez com que o pessoal do saneamento repensasse a estratégia, né, os projetos e a amplitude deles, talvez até colocar mais recursos. Isso está em debate entre o Ministério e a Casa Civil para esse anúncio. E aí, como eu falo, a gente sempre trabalha no Ministério das Cidades, se a gente for pensar, os entes locais, subnacionais, são os constitucionalmente imbuídos de fazer a política pública local. Então, a gente sempre trabalha em parceria, né, interfederativa. Então, assim, a gente depende da iniciativa dos prefeitos e a gente dos governadores, no caso metropolitano, para fazer essas políticas públicas locais. Então, a gente presta assistência técnica e financeira, mas a gente não atua diretamente. Então, se o prefeito não quiser, eu também não posso fazer muita coisa, mas a gente sempre tenta fomentar isso. E a gente vai correr atrás dessa solução lá para a área da senhora. Fechado. Bom, eu vou me limitar a questões de propriedade de lote para creches, escolas, né, que é o equipamento público. Em tese, ele, ao ser financiável, né, pelo FNDE, por exemplo, na política, ele, em tese, deve ser de propriedade do ente, né, federativo, seja ele municipal, estadual ou da União,
né? Existem alguns instrumentos que fazem com que essa propriedade do lote, né, possa ser disposta. E aí vai termos de cessão de uso, né, doações, a própria política do Ministério da Gestão, né, com relação às cessões de uso entre um ente federativo e outro, um subnacional, né? Então, em tese, para a construção de creches, escolas, coberturas de quadra, né, financiadas pelo FNDE, a propriedade do terreno ela deve ser do ente, tá? Então, o uso capião, o próprio nome já diz, né? O uso capião não é do ente governamental, né? Ele é de ou privado, me corrijam se eu estiver falando alguma... né? Mas exatamente, para as construções dos equipamentos públicos voltados à política educacional, o terreno ele deve ser de propriedade do ente, né? Então, assim, vou me limitar a essa situação. Quando a gente passa, e aí vem o gargalo maior, voltando ao tema da palestra, né? Por quê? Porque a gente tem as situações, por exemplo, de ocasiões emergenciais, onde possivelmente tu não vai ter esse documento, né? Então, isso é uma prerrogativa que a gente deve repensar. Também tem a própria portaria 33, hoje ela traz uma série de regramentos para que seja possível essa documentação, tá? Essa situação, por exemplo, de desapropriação é um dos itens que lá na própria portaria já delega essa situação. Então, existem... o fulcro legal, ele existe, né? Ele é proveniente, não me limitando a essa situação exposta por você com relação à questão do uso capião. Posso passar para os bonitinhos? Lá no Ceará, quando você fala, eu chamo o outro de bonitinho, é para dar cagaço. Então, assim, já estava esperando. Aqui a nossa apresentação a gente fez especificamente sobre as questões do Rio Grande do Sul, mas dentro da Secretaria-Geral a gente atua duas frentes. Uma é a implementação da Lei 13.019, né, que está relacionado diretamente às parcerias, né, o Centro de Fomento, o Tempo de Colaboração e o Acordo de Cooperação, mas também a gente tem uma linha voltada ao fortalecimento das organizações da sociedade civil, né? Para isso, a gente tem um Conselho Nacional de Fomento e Colaboração que atua em várias estratégias para gerar esse fortalecimento. Seja a gente atuar na regulamentação, por exemplo, de tributos que possam favorecer as organizações da sociedade civil, né, a gente melhorar os regulamentos do próprio MIROSC, ações de capacitação, né, entre outras que a gente está tentando promover, criar uma rede de apoio às organizações da sociedade civil, né, para dar apoio à questão contábil, à questão de gestão mesmo. E tem uma parte também muito importante que é a gente incentivar as próprias organizações da sociedade civil a atuarem em rede para dar suporte a essas organizações que são menores, né? Então, assim, isso tudo está no nosso radar, cobre a gente, mande e-mail para a gente, né? A gente está com um quiosque ali fora, você depois pode ir lá conversar com a gente para passar o contato, para estabelecer suas demandas, né? A Secretaria-Geral é essa grande porta de entrada dos movimentos sociais para a gente recepcionar as demandas de vocês e fazer os encaminhamentos também para os demais ministérios, tá? Então a gente fica aqui à disposição. Lindinho, você entende por que eu não posso faltar no Fórum do Rio? Como é o nome da senhora? Como é que é o nome da senhora? Ana Leila. Ana Leila. Mas é uma forma carinhosa, respeitosa, Ana Leila. Então, Ana, né? Ana, bom, vamos lá. Sobre as perguntas que você fez em relação à saúde. Quando a gente passou aqui a série de notícias aqui, uma delas era sobre a antecipação de recursos para a farmácia de todos os municípios gaúchos. Além disso, né, a gente já adquiriu kits que atendem mais de 300 mil pessoas e dentro desses medicamentos tem também todos os medicamentos, porque o problema não é só a tuberculose. E aí você levantou um ponto que é importante, porque o que está acontecendo lá, gente? Além da chuva, né, assim, você está tendo momentos de que a temperatura baixou drasticamente. E aí não tem jeito, né? A gente vai começar a ter problemas realmente com toda essa população.
né? A população prisional, assim, não é uma informação que eu posso dizer, porque eu acho que não é muito da saúde, mas a gente tem informação de que foram todos esvaziados, né? Isso trouxe, assim, a ideia nesse momento é primeiro tira todo mundo de áreas alagadas, traz, né, para a situação de segurança, depois vamos tratar cada uma dessas situações. É problema de todos os lados, né? Se a gente for pensar em infraestrutura, segurança, saúde, educação, então todo o governo federal está muito focado em atuar nisso, né? Então, os secretários do Ministério, né, estão se revezando lá, estão ficando lá mesmo em Canoas, quando vem um, vai o outro, tanto da atenção especializada quanto da atenção primária. O COI é muito importante nisso, porque todo dia tem uma necessidade, quer dizer, a cada hora tem uma necessidade diferente. E essa relação direta com aquela sala de comando lá que eu mostrei para vocês, ela também traz uma resposta imediata. Então, a gente mandou o recurso que já era possível mandar, já abrimos os sistemas para poder já começar a pensar nessa questão dessa reconstrução do Rio Grande do Sul na área de saúde. Estamos tentando identificar quais são as outras vazios que existem para poder a gente atuar, e aí tratando cada um com a sua especificidade, né? No caso de saúde prisional, uma situação, você colocou dos pacientes que vivem, né, com infecções, AIDS. Então, assim, tem todo um trabalho que é feito por cada uma das secretarias do Ministério focado no Rio Grande do Sul. A gente, lá em Brasília, está tendo uma reunião todo dia de manhã, olhando todos isso de forma sistêmica, saúde do homem, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, e cada uma dessas áreas temáticas dentro do Ministério está focando em ações específicas para o Rio Grande do Sul. Então, daqui a pouco a gente vai começar a ter resultados mais concretos, vai verificar situações. É uma coisa que está sendo acompanhada muito de perto pela Presidência da República, né? Pela Casa Civil. Então, é importante que todo mundo esteja dando a sua contribuição, e também a sociedade civil, que vocês estão acompanhando aí, está fazendo um belíssimo trabalho lá, mostrando que nós somos um grande país. Sem dúvida. Sem dúvida. Sim. Aproveitando, não sei se vocês viram, mas recentemente saiu o resultado do Minha Casa Minha Vida Entidades. E nós tivemos entidades no Rio de Janeiro que foram contempladas, certo? Então nós temos aí mais de 1000 entidades em Niterói, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro e Varriçai. Então são organizações da sociedade civil que pleitearam pela Minha Casa Minha Vida e vão ficar responsáveis pela construção dessas unidades habitacionais. Vamos lá? Temos espaço para mais uma pergunta? Miriam, quer fazer? Alguém passa ali para mim. Deixa eu. Só não pode cair, né? Oi. Já, samba a gente vai. Você quer meu parceiro de desfile de escola de samba no carnaval? Gente, boa tarde a todos e todas. Então, a gente, quando está na gestão pública há muitos anos, a gente fica pensando um monte de coisas, né? E uma palavrinha que esse bonitinhos são todos, tá? Bonitinhos são todos. Bonitinhos todos, tá? Lindos. Você do Ministério das Cidades. É o bonitão. Ó. Você falou uma palavra aí, uma palavra não, né? Você mencionou o plano diretor, vocês mencionaram o plano diretor, né? E existe um grande esforço de todos os municípios estarem com seus planos diretores atualizados, etc. E o plano diretor trata de todas as políticas, né? As estruturantes, as transversais e tal. E aí a gente que participa da elaboração, e é um processo demorado, sociedade civil junto com o governo, entrar num acordo e tal, até chegar aquilo virar uma lei. E depois, a gente vê que depois que o plano diretor, que é o que norteia, deveria nortear as ações do governo, eles são esquecidos pelos gestores. E aí todo esforço da sociedade civil vai por água abaixo, e o governo que está junto também fica decepcionado. A gente está falando de área de risco, está falando de risco, está falando de doença. Então, assim, você falou de encosta, obra de encosta e tal. Eu sou da Baixada Fluminense, Baixada Verde, tem gente aqui de Magé, Caxias, Nova Iguaçu e região turística Baixada Verde. Faço parte desse movimento também. E a gente tem uma série de dificuldades, e você falou, nós não somos uma área plana, né? Nós temos séculos de ocupações desordenadas nas nossas cidades, e é difícil depois tirar as pessoas. E quando você vai tentar fazer alguma ação, hoje, principalmente nos dias atuais, o tráfico, a milícia completamente
ocupando os territórios. Eu tenho um projeto com o Ministério Turístico, o Edmilson conhece, de um museu numa área de morro que eu não posso ocupar o museu. Dinheiro do Ministério do Turismo, que a gente lutou tanto para fazer. Então, assim, é difícil. E o plano diretor, quando o Estatuto da Cidade, né, foi aquele boom, primeira Conferência Nacional da Cidade, eu estava lá em Brasília, nós vamos ter conferência ano que vem, né? Esse plano diretor precisa ser cobrado pelos órgãos do governo federal. Você que está lá na Presidência da República, os ministérios precisam obrigar a que se aplique o que está previsto no plano diretor para liberar recursos para fazer as obras, as intervenções. Se for uma coisa excepcional, aquele grupo que se reuniu para elaborar aquele documento precisa ser comunicado. E, olha só, nós vamos abrir uma exceção, porque a gente vê que aquilo tudo que a gente pensa, planeja, fala de energia sustentável, sustentabilidade, aí a gente vê o pessoal liberando coisas, fazendo coisas em áreas que deveria estar preservada, etc, etc, etc. Então, assim, eu acho que todos nós que estamos aqui temos uma grande expectativa. A gente não está aqui à toa, né? 4 anos, nós já vamos para o quinto ano junto nessa caminhada, né? E eu acho que a gente precisa fazer valer o que está previsto, escrito na lei. Porque a gente está no governo e a gente vê que as coisas não acontecem. Você falou da educação. Eu estava agora ali com o Will, não sei se o Will está ali atrás, trabalha com a Secretaria de Captação de Recursos da minha cidade, São João de Meriti, e a gente estava ali fora agora falando da escola. A minha cidade, por exemplo, a Baixada, vou dar um exemplo. A maioria dos municípios da Baixada, hoje são 13, a maioria pertencia a Nova Iguaçu. Depois dividiu Nova Iguaçu, Duque de Caxias. E depois foram se emancipando. A maioria dos imóveis, dos terrenos públicos, não tem RGI, não tem registro, não tem nada. E a gente tem a necessidade urgente de construir escolas, creches, postos de saúde para atender a demanda. E aí a gente não pode porque não tem um documento que não existe, ninguém sabe. Era o barão, era o imperador que era dono, aquele povo todo que já morreu há 200 anos, a gente não acha mais o fio da meada. Então, assim, as leis também precisam abrir uma exceção para essa necessidade. É uma prioridade dos nossos municípios, principalmente esses que são emancipados, que sai do nada, de repente virou um município, né? E ninguém tem a história do município. Então, assim, a gente fica impedido de fazer algumas ações por conta da exigência da lei, e essa lei precisa ser flexível, porque a história não é igual para todo mundo, não é? Então, assim, eu gostaria que a gente não ficasse frustrado. Nós estamos no final do mandato de governos aqui municipais, governo do Estado, e a gente, até o final desse ano, a gente ainda quer ver coisas novas acontecendo, mesmo com a eleição aí à nossa porta, né? E a sociedade civil é um parceiro muito importante para a gente construir esse diálogo. Se a gente não tem a sociedade civil, a gente fala... Eu sou uma pessoa que começou a trabalhar como sociedade civil, sou representante de classe empresarial, comecei a estudar na CGU controle social, até hoje eu tenho aquela cartilha de olho no dinheiro público, que eu fico lá, gente, ó, o pessoal tem que ver isso. Por que eu pedi o palestrante aqui do TCU? É cartilhinha, mas aquela cartilhinha é bom a gente ter lá na mão e pegar e falar assim: ô, candidato, você não pode pegar o dinheiro dali, botar para lá e fazer... Entendeu? Edmilson e todos vocês lindos, é um prazer sempre estar com vocês aqui. Edmilson, eu vou te pedir uma coisa aqui, eu não sei se todo mundo percebeu isso, mas você colocou a gente para fazer 3 cursos ao mesmo tempo, na mesma semana, nos mesmos dias, de 8 às 18, e a gente não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Por favor, pensa nisso. Obrigada, gente. É que falam assim, oportunidade. Oportunidade. Mas a ideia é que esses cursos eles sejam replicados. É porque, como era um curso de multiplicadores, a gente queria aproveitar, né, e até já agradecendo a presença, né, de toda a equipe aí do MGI, DTPA e SEGES, que eles estavam dispostos a formar multiplicadores, né, Esaú, Lidiana. Então a gente aproveitou realmente a oportunidade, e que essa oportunidade seja sempre, né, que a gente possa sempre estar promovendo aí capacitações para multiplicadores. Qual o seu nome? Desculpa. Miriam.
Então, Miriam, essa questão dos planos, né? Não só o plano diretor, a gente tem planos setoriais de saneamento, de resíduos, de mobilidade urbana. Inclusive, agora em abril, expirou um prazo que tinha sido prorrogado para a elaboração do plano de mobilidade urbana, e ele veda a gente fazer repasse para município que tem mais de 250 mil habitantes e ainda não tem um plano de mobilidade aprovado. Então, isso é um dos instrumentos que a gente tem para tentar fazer a efetivação desses planos em âmbito local. O outro em todo o processo seletivo nosso, é obrigatória a compatibilidade da proposta com o plano de mobilidade, ou plano diretor, ou plano aplicável lá. Então, assim, a gente não coloca dinheiro da União em qualquer intervenção que não esteja prevista no escopo dessa. Pode ser a prefeitura em âmbito local, o Estado em âmbito local com recurso próprio. Então, a gente tem essa obrigatoriedade, a gente faz essa checagem. E se ela não foi feita, houve algum erro aí, mas a gente tem essas ferramentas para tentar fazer, né, a efetivação do plano, porque ele é realmente fruto ali de um debate com o legislativo, e a gente entende que é a intenção do legislador municipal, né, fazer o zoneamento urbano naquela linha. Então, a gente tenta sempre ter esse cuidado. Já. Bom, gente, como o nosso tempo aqui já, como diria, né, exauriu. Então, agradecemos então os nossos palestrantes do painel para dar sequência à programação. Então, agradecer aí o Ministério das Cidades, Ministério da Educação através do FNDE, Ministério da Saúde através do FNS e a Presidência da República através da Secretaria-Geral. Obrigado.